Eu já vi muitas pessoas falando sobre amor próprio, mas eu nunca tinha entendido como que é a prática dele, como que é viver ele. A gente ouve por aí que amar é igual se colocar em primeiro lugar. E eu concordo com tudo isso, mas tem algo que vem antes dessas coisas. Principalmente se você deseja sustentar esse amor próprio e entender que ele tem leves oscilações. E esse pequeno detalhe que vem antes disso tudo é o silêncio. Ele começa nas noites em claro, todas as vezes que você pensa, o que eu vou fazer da minha vida? E quando você finalmente percebe que ninguém vem te salvar. Muitas vezes o amor próprio não é tão bonito no começo. Ele pode vir feroz, ele pode vir solitário e ele pode te virar do avesso para você finalmente se dar conta que você precisa voltar para si. Nutrir algo dentro de você que transborda, que não pede, que não implora, que não busca lá fora o que você deveria estar cultivando aqui dentro. Hoje eu quero abrir esse espaço para dizer algumas verdades que quase ninguém fala. As partes do amor próprio que são difíceis, mas muito libertadoras. Porque você merece muito mais do que frases prontas e frases bonitas, que eu também gosto. Mas pra gente conseguir sentir, sustentar isso na prática, no nosso dia a dia, vai precisar de direção, constância e profundidade. Em primeiro lugar, o amor próprio nem sempre começa com flores, ele começa com uma ruptura. Eu ensino muitas das minhas alunas a se darem algo que elas têm vergonha. Por exemplo, ela sempre desejou ter carinho, ter coisas românticas, mas ela nunca fez isso pra ela. E algumas vezes, quando ela recebeu isso do outro, ela ficou morrendo de vergonha, sabendo que ela gostaria disso, mas no momento ela fica, onde que eu vou enfiar minha cara? Às vezes as pessoas vendem o amor próprio como flores maravilhosas, spa, uma coisa gostosa de fazer no seu dia, aquele autocuidado maravilhoso, skincare e tudo isso. Mas às vezes ele começa na dor, começa com um basta que demorou muito para você ter coragem finalmente conseguir falar. Um basta às vezes para si mesma, basta de se comparar, basta de perder seu tempo se preocupando o que ele ou ela tá fazendo da vida, basta de se deixar de lado. E precisou de muita coragem para romper com o que te machuca. Mas até ali te machucou. Ele vem com uma frase de eu tô pronta e decidida para focar em mim. Eu tô decidida a não me abandonar mais por essa pessoa. E essa ruptura às vezes dói, porque a gente não sabe o que tem do outro lado. Sim, pode ter um spa maravilhoso e pode ter coisas lindas e um momento aconchegante comigo mesma, mas eu tô com medo de abrir mão de algo. Eu tô com medo de abrir mão de focar no outro. Eu tô com medo de ser minha prioridade. E essa ruptura dói. Só que pela primeira vez na sua vida, você decide ficar com você. Em segundo lugar, você não vai sentir que você se ama todos os dias. Você vai saber que você tá aqui com você. Você aprende a dar a mão pra você. E você vai se levantar do fundo do poço. Mas tem dias que você se pergunta, será que hoje eu estive mesmo? O amor próprio, ele não é linear. Você não acorda todos os dias se sentindo incrível. Mas quando você olha para trás, você vê o seu progresso e você vê como você está melhorando. Só que é uma ilusão eu te falar que você nunca mais vai sentir raiva ou tristeza. Vai ter dias que tem uma vozinha interna aí dentro de você que ela vai tentar te sabotar. Ela não é sua intuição, mas ela tá dentro de você e ela também merece ser acolhida. E aqui, acolhimento, eu não tô falando de permitir que ela conduza e guie a sua vida, mas que você veja que tem uma pessoa dentro de você que também tem medo, que também acha, não vai dar certo, é perda de tempo, focar em você, quero ver. Tá, vamos se comparar hoje, vamos se vitimizar hoje, deixa a vida acontecer hoje. Não, você não precisa melhorar. Saiba que vai ter recaídas, vai ter comparação. Eu não tô falando isso pra você desacreditando do seu potencial. Eu tô falando isso que sabendo que tem essas possibilidades e sabendo que isso já aconteceu antes com você, como é que você vai se reerguer? Por isso que tem um passo a passo para você fazer isso. E quanto mais você aprende como você não caiu no último buraco, como você não tropeçou de novo, como você se reergueu,
fica mais fácil criar esse hábito, fica mais fácil você dar a mão para você e não desistir do processo. E sabe qual a diferença de quem faz um trabalho interno para a pessoa que não faz um trabalho interno? A pessoa que faz um trabalho interno, ela percebe, ela se dá conta, ela entende. E na hora que ela vai perceber, ela vai falar, beleza, eu escolho não acreditar em tudo que a minha mente tagarela está falando. Eu escolho não me identificar com esse pensamento hoje. Eu escolho não acreditar em tudo que eu penso sobre mim. Amor próprio é sobre constância, não é sobre perfeição. Em terceiro lugar, às vezes, amar a si mesma vai te deixar solitária por um tempo. Sim, quando você começa a se amar, alguns laços se rompem, alguns padrões caem, pessoas se afastam. O que era suficiente para você e para nutrir sua vida passa a não ser mais. E isso dói um pouco. Você sabe que você está caminhando para algo mais saudável, mais leve, mais duradouro, mais constante, mais amoroso, mas ainda tem aquela leve dúvida de será que eu estou mesmo fazendo o caminho certo? E por um tempo isso pode doer. Você pode parecer uma pessoa exigente, fria, difícil, mas você não é. Você só parou de implorar migalhas. Você só parou de receber e aceitar migalhas. E eu vou abrir aqui uma parte pessoal da minha vida, que quando eu fiz esse processo, eu me afastei muito de alguns familiares, algumas pessoas que eu já sabia que eu estava cansada de ouvir a mesma coisa e eu sabia que eu ainda não estava conseguindo me posicionar, mostrar que ali não era o lugar, não é assim que eu quero que fale comigo. Então, por um tempo, eu fiquei um pouco mais reclusa na minha. E foi muito bom porque eu conheci muitas pessoas que estavam alinhadas com tudo que eu estava estudando, que eu desejava, que eu queria fazer na minha vida, e foi muito legal. Hoje, com mais maturidade, por ter passado por todo esse processo, eu consigo me reconectar com essas pessoas que lá atrás eu tinha perdido algum laço sem me afetar, sem me perder, sem deixar que tudo vire um gatilho dentro de mim. Claro que uma hora ou outra um gatilho inesperado pode aparecer, mas eu já tenho confiança e segurança que eu sei me acolher, que diante de alguma coisa desafiadora na minha vida, ou alguma coisa que afete algo que eu ainda não estou bem aqui dentro, eu sei e eu falo para o meu corpo que eu vou olhar para isso e eu vou cuidar disso. Então meu corpo aprendeu a confiar em mim. E por isso que no início pode ser que fique um pouco mais solitário, mas fique tranquila, você vai encontrar pessoas que te nutrem, você vai encontrar pessoas que estão alinhadas com você e você vai ressignificar muitos relacionamentos. Inclusive, às vezes chegar num ponto de você agradecer um relacionamento muito ruim, porque você se tornou uma pessoa totalmente diferente, que agora sabe se valorizar, sabe se amar, e tudo isso te ensinou a estar mais perto do seu coração. Em quarto lugar, e essa é desafiadora, viu? Você não precisa se amar completamente para se sentir e ser digna de amor. Essa é muito importante porque essa ideia de que você precisa se amar para depois amar alguém não é verdade. E ela pode ser até muito cruel, porque você fica sempre buscando ser a sua melhor versão, ser perfeita, se melhorar em diversos aspectos, negando um relacionamento, e principalmente um relacionamento amoroso. Às vezes, o amor do outro também te cura e também te ajuda a ter mais amor próprio. Relacionamentos servem para crescimento espiritual principalmente. Quando eu me relaciono, eu tenho a oportunidade de ver ainda o que dói dentro de mim, o que eu posso melhorar, inclusive fortalecer as minhas conquistas, a minha luz, digamos assim. Poxa, eu vejo que eu sou uma pessoa amável, eu sou uma pessoa carinhosa, eu vejo quão bondosa eu sou. E se tem alguma insegurança ali no meio, esse relacionamento dá a oportunidade de eu aprender a lidar com ela e aprender a abraçá-la e aprender a me amar cada vez mais. E claro, não deixe de fazer o processo interno, porque o amor próprio ele vai te ajudar a escolher melhor onde você entrega seu coração. Porque ele é muito precioso e você vai aprender que ele é muito precioso. Você não precisa estar 100% curada. Você só precisa estar disposta e decidida a não se abandonar mais em todo esse processo.
tanto sem um relacionamento, quanto mais ainda dentro de um relacionamento. E em quinto lugar, amor próprio não é sobre gostar de si. Como assim, né? Na minha visão, amor próprio é sobre se responsabilizar de si. Porque é fácil gostar da gente quando tá tudo fluindo, quando as coisas estão indo bem, quando eu acertei em algo, né? Acertei, olha essa palavra ainda. Quando, putz, olha, consegui o que eu queria, alcancei o objetivo, uma meta, fiz algo muito legal. Mas amor próprio de verdade é olhar para aquilo que você evitou às vezes a vida inteira. Algo que tá te incomodando lá no fundo, que o coração tá pesado, que você sabe que não teve muito orgulho na sua trajetória, ou que você queria que você tivesse feito diferente. É sobre parar de terceirizar a culpa, é sobre parar de esperar que outra pessoa te salve, é sobre fazer às vezes escolhas que doem a curto prazo, mas a longo prazo te dará um retorno gigantesco, como por exemplo melhorar sua alimentação, melhorar sua nutrição mental, se encher de bons sentimentos e emoções, olhar para dentro, se comprometer a se reconquistar todos os dias. Dói, porque parece que é uma eu vou perder tempo, eu devia estar fazendo uma outra coisa. Ou não, meu Deus do céu, quer dizer que eu vou parar aqui 20 minutos para fazer isso, vou olhar para dentro, vou me nutrir, vou fazer tudo isso, para quê? Não, dá muito trabalho. Não tenho tempo. Então dói a curto prazo. Você arranja 1000 desculpas para não fazer aquilo. Mas quando você vê lá na frente, ainda bem que eu fiz tudo isso por mim. É sobre principalmente ser abrigo para si. Se você sente que você não está sendo a sua melhor amiga, que você não está acolhendo seus sentimentos, que você não está olhando para dentro, eu gostaria de te convidar para o Reconquiste-se, um treinamento 100% online, onde eu estarei com você nessa jornada toda e você olhará para dentro constantemente. Fará o que eu chamo de trabalho interno. Dentro do Reconquiste-se, você vai aprender a se libertar da culpa e aprender um método Escute a Sua Intuição. Esse método serve para você lidar com seus gatilhos, medos, traumas profundos. E dentro desse método nós trabalhamos 3 pilares principais. O primeiro pilar é a autocompaixão. Você vai aprender a sentar com você, a se escutar, a se acolher de forma prática, objetiva. Você vai entender isso no seu corpo, como sentir isso. Em segundo lugar, você vai aprender uma empatia que vai muito além do outro. Uma empatia pela vida. O que a vida está querendo me ensinar com esse medo, com esse gatilho, com essa cena que está voltando aqui na minha cabeça, com essa angústia que está vindo. E por último, uma decisão. Veja, a gente só chega na decisão se primeiro a gente faz uma liberação de culpa, uma liberação emocional. E aí a gente consegue ter uma decisão para o lugar que queremos ir, para tudo que a gente fala que deseja conquistar, que a gente deseja mudar na nossa vida. Só que eu só tomo essa decisão se primeiro eu faço uma liberação emocional, uma liberação de culpa. Então, se você sente que isso é para você, se você está decidida a ser sua prioridade, a ser mais segura e confiante, você pode acessar o Reconquiste-se clicando no link abaixo. Se tudo isso faz sentido para você, porque você está pronta para viver uma nova história. Me conta aqui embaixo o que você está comprometida a fazer de diferente a partir de agora. E se esse vídeo te tocou, não deixe de deixar seu like e compartilhar com alguém que você sinta que precise ouvir ou que gostaria também de ouvir isso. Nos vemos!